Olá a todos, aqui é o professor Ebster, professor de Geografia, e nesta aula nós vamos compreender acerca da sociedade de consumo e o meio ambiente, como que ela vai ser originária e quais são suas influências hoje e também as alternativas de mudança para a nossa sociedade. Antes disso, é interessante associar com a aula anterior acerca da industrialização brasileira. Mas antes de você ver o vídeo desta aula, veja os seguintes dois vídeos como indicações. São animações que elas vão trazer essa forma de consumo que nós temos hoje. Elas vão brincar, vamos dizer assim, de uma forma satírica, sobre como que a nossa sociedade de consumo é hoje, sobre como que nós somos reduzidos a meros compradores, a meros consumidores. O primeiro vídeo tem o nome Man, M-A-N. Você coloca na busca do YouTube, é a primeira coisa que vai aparecer. Você assiste, só tem 3 minutos e 26 segundos. É super rápido, é super fácil de ser entendido, super didático. O segundo vídeo se chama Happiness, que quer dizer felicidade em inglês, que é a nossa busca constante de felicidade por meio da compra, por meio do consumo, por meio dos produtos, por meio do tempo. Então você vai na pesquisa do YouTube, coloque Happiness, Happiness. Esse vídeo que tem um ratinho com 20 milhões de visualizações é ele. Assista os dois vídeos antes de começar a prosseguir com a aula. Agora nós vamos ver. O que veremos hoje? Nós veremos a sociedade de consumo, como foi que ela surgiu, quais são os impactos decorrentes desse consumo, desse tipo de consumo predatório e destruidor, e também qual é a alternativa que hoje nós temos, porque não adianta só falar do problema, temos que evidenciar o problema e dar a solução, que nesse caso seria a construção de uma sociedade sustentável. Resumidamente, nesta aula, nós vamos aprender sobre os impactos das ações humanas no ambiente e quais são as alternativas para isso. A primeira coisa, o ser humano, ele sempre vai consumir. Diferentemente de hoje, que nós consumimos praticamente tudo, coisas necessárias, coisas desnecessárias, coisas básicas e coisas supérfluas. Antigamente, durante milhões de anos, a humanidade vai ter uma relação muito íntima com o consumo ligado apenas às suas necessidades básicas. O que que isso quer dizer? É a água, é a comida, é o teto, é a roupa. Isso não quer dizer que as pessoas acumulassem. Elas não compravam muitas coisas porque não existia essa possibilidade. Então você caçava, comia, colhia, coletava, tudo para aquele dia, tudo para a sua família. A sua roupa era usada até o último minuto. Aí, quando ela não prestava mais, você e sua família faziam outra roupa. Hoje nós vemos o quê? Que nós temos muitas roupas, temos muitos objetos e guardamos, acumulamos em casa. O que que isso quer dizer? Que hoje o nosso modo de consumo ele é totalmente diferente do praticado durante milhões de anos pela humanidade. Se uma pessoa do passado, de 1500, de 1000 anos atrás, 20 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, voltasse aos nossos dias e se deparasse conosco, ele ia achar que nós somos muito diferente deles porque nós acumulamos muitas coisas que nós não utilizamos na hora. Por exemplo, livros. Muitas pessoas têm livros que vão ler só daqui a meses, a anos, mas você acumula porque é uma prática comum comprar, guardar e quando você tiver a necessidade, a vontade de usar, de ler, de consumir, aí você vai ter aquele objeto disponível. Mas durante milhões de anos, a relação do ser humano com a natureza era pegar o tubérculo, a raiz, a fruta, comer naquela hora e no outro dia você ir atrás de outra coisa para comer. Hoje nós compramos a fruta, nós compramos o tubérculo e guardamos para que em outro momento a gente coma. O que que isso quer dizer?
que houve uma mudança de pensamento, uma mudança de ação e também uma mudança da forma como nós vemos. Nesse sentido, o consumo ele é super necessário, mas o ser humano durante milhões de anos consumiu apenas para as suas necessidades básicas e do seu grupo familiar. Não existia a possibilidade de você guardar muita comida, muitos objetos. Não existia essa possibilidade. Hoje existe porque a agricultura e a industrialização vai disponibilizar produtos que não são naturais e alguns também que são naturais, e a possibilidade de termos uma grande quantidade de alimentos e uma grande quantidade de produtos. Isso vai fazer com que a gente tenha a possibilidade de guardar, de estocar. Ou seja, antes o consumo era só para suas necessidades físicas básicas, alimentação, água, teto, roupa, coisas básicas que não tinham a ver com status, nada. Era só para você sobreviver mesmo. Hoje tem a ver com todos os nossos aspectos de vida, com status social, com moradia, com a forma como você é visto e a forma como você se insere na sociedade. Assim, o consumo vai definir um status social, vai dizer qual é o seu poder de compra pessoal e familiar e vai refletir o modo de vida. Isso nós vamos explicar cada ponto nos próximos slides. Nesse sentido, a nossa relação com a natureza vai se alterar, porque antes éramos totalmente dependentes da árvore, das raízes da árvore, da fruta da árvore e também do abrigo da árvore. Hoje nós criamos nossos próprios abrigos em nossas casas, que podem ser casas pequenas, casas grandes, apartamento, mansão, enfim, nós hoje criamos a possibilidade de nos afastarmos da natureza, embora sejamos ainda dependentes dela. Isso vai gerar impactos ambientais muito grandes, porque antes, há 2 milhões de anos atrás, há 500 mil anos atrás, nós não gerávamos tanto lixo. O que isso quer dizer? Você comia a fruta, o caroço, jogava fora. Só que se jogava fora era também importante, porque aquele caroço ia nascer uma árvore. Hoje nós jogamos o caroço no lixo. Só que não é só o caroço da fruta. Nós jogamos o quê? Plástico, PET, que são materiais criados pelo ser humano, que não são orgânicos, que não são naturais e que demoram centenas ou talvez milhares de anos para se decompor. Aquela semente, durante alguns meses, vai nascer uma planta. Mas hoje os nossos produtos que nós jogamos fora, eles demoram centenas de anos na natureza. Outra coisa importante, isso vai aumentar as desigualdades sociais e socioeconômicas entre os indivíduos, entre as regiões, entre as pessoas, causando diferenciação social. Hoje você vai a alguns países onde as pessoas elas não têm poder de compra para comprar o básico que nós compramos aqui. Mas você vai para outros países em que as pessoas têm esse poder de compra. Daqui a pouco eu vou explicar. E outra coisa, ela vai uniformizar a cultura. Todas as culturas vão ser muito parecidas e vocês vão ver por quê. A primeira coisa, o consumo era necessário. Nós temos 3 momentos aqui. Quando o ser humano era caçador e coletor, quando éramos nômades, a agricultura e a industrialização. Hoje ainda existem grupos nômades, principalmente no Saara, mas eles são muito pequenos em relação ao que já houve na história. A agricultura e a indústria permanecem como algo super importante. Quando o ser humano era caçador, coletor, nômade, quando a maioria de nós éramos assim, os nossos antepassados, nós comíamos de tudo. A nossa alimentação era variada e riquíssima. Por quê? Porque tinha a ver com a disponibilidade do ambiente. Mas ela era ocasional, ou seja, não era todo dia que você tinha uma caça boa, que você encontrava frutas, legumes. O que isso quer dizer? Que tinha uma certa instabilidade em termos alimentares, uma certa insegurança. Você não sabia se tinha comida no outro dia. Por quê? Porque era algo ocasional. Nesse sentido, nós éramos muito dependentes da natureza e os nossos impactos só eram previstos dentro daquele local. Mas com a criação da agricultura, o ser humano ele vai se sedentarizar em um lugar. Ele não vai mais migrar de um lugar para outro com tanta facilidade.
deixamos de ser nômades e que agora estamos fixados em um lugar. Com isso vai surgir a propriedade privada, os conflitos entre as pessoas, entre os grupos, e também vai gerar excedente. Pela primeira vez na história, o ser humano vai ter mais comida do que bocas para comer. Pela primeira vez na história, o ser humano vai ter mais comida do que a possibilidade que ele tem de comer em um dia só. Com isso, vai surgir as formas de poderem ser estocados. Mas também essa quantidade grande de comida vai diminuir a diversidade. Se antes você comia vários tipos de animais, agora você come aqueles que você vai cuidar. Isso vai causar uma pobreza em termos alimentares e os nossos impactos vão ser maiores. Se antes era só naquele local, hoje agora é na região. É um espaço maior, já que você se fixa naquele lugar, você fica até o solo ele não aguentar mais. Dentro do contexto da industrialização, o impacto é muito maior, porque tem a ver com a poluição da água, do solo e do ar. E nesse sentido, o impacto ele é mundial, ele é global, porque vai alterar os modos de vida, vai desnaturalizar a nossa relação com a natureza. O que isso quer dizer? Se antes nós sabíamos onde vinha a fruta, a comida que nós comemos, hoje a gente não sabe. A gente simplesmente compra em um supermercado, em uma mercearia e comemos sem saber de onde veio, sem saber a origem e sem saber, às vezes, quais são os ingredientes que foram utilizados. Muitas das vezes os ingredientes utilizados são coisas que nós não temos acesso porque são produtos químicos alimentares que são adequados àquelas indústrias, mas que a longo prazo podem fazer mal à nossa saúde. Ou seja, vai artificializar a vida humana. Nós estamos cada vez mais distantes da natureza. E isso vai gerar um impacto ambiental muito grande e também um impacto social, porque nem todos os países vão ter acesso a essas tecnologias. Nesse sentido, tem a teoria das necessidades, que é a pirâmide de Maslow. Ele vai falar o quê? Antigamente, esses 2 milhões de anos atrás, até mesmo 1500 anos atrás, a maior parte da humanidade sobrevivia para suprir suas necessidades fisiológicas: água, comida, moradia, as coisas mais básicas. Hoje a nossa sociedade de consumo ela não é assim. Nós não estamos mais habituados a só comer, beber e ter uma casa. A gente quer o quê? A gente quer muito mais do que isso. Mas as coisas que nós queremos têm a ver com acesso ao dinheiro e acesso por meio do consumo. O que isso quer dizer? Hoje nós suprimos nossas necessidades básicas por meio do dinheiro. Nós consumimos arroz, feijão, carne, legumes, frutas, temos uma casa, enfim, as coisas mais básicas nós temos por meio do consumo. Mas nós também queremos que as nossas necessidades de segurança sejam mediadas pelo consumo. Tanto é que tem pessoas que têm segurança particular, que investem em grade, aumenta muro. Por quê? Para ter uma maior sensação de segurança dada pelo consumo. Sem contar que tem pessoas que não vão ao centro porque se sentem muito com medo da violência e vão ao shopping, que é um lugar mais fechado, que é um lugar privado, que tem segurança privada. Outra coisa que nós temos, nossas necessidades sociais. Você vai ao restaurante, você vai a uma pracinha, você vai comprar alguma coisa, você vai conversar com seus amigos, vai comprar um açaí, qualquer coisa, você vai estar consumindo. Outra coisa, necessidade de autoestima, como assim uma viagem, um livro, uma roupa nova, um celular novo, e a necessidade de autorrealização, que é o que? Você se sentir bem consumindo. Isso tem a ver com a nossa sociedade de consumo. Então, na nossa vida, todos os aspectos da nossa vida estão permeados, estão ligados ao consumo. Mesmo você não tendo dinheiro, as pessoas da sua família vão comprar coisas para você consumir. Então, você, nesse sentido, está dentro desse estágio, está dentro dessa pirâmide de consumo. Se antes as nossas necessidades eram poucas, hoje as nossas necessidades elas são muitas e boa parte delas são necessidades criadas. São necessidades que dentro da natureza não existe, como por exemplo ir ao shopping passear. Se não existisse shopping como há 200 anos, 300 anos não existia, os nossos passeios eram onde? Em praças, em parques, que não demandavam
investimentos. Então você não ia gastar. Hoje os nossos passeios também são em parques, praças, mas devido à insegurança é mais no shopping. Então você gasta nem que seja R$ 2. Dessa maneira, nós podemos dizer que o ser humano, durante milhões de anos, consumiu apenas para suprir suas necessidades básicas. Assim, consumir é algo necessário, está ligado à nossa sobrevivência, tem a ver com a continuidade da nossa vida, comer, beber, passear, viver em uma casa. E todos recebiam naquele tempo uma quantidade adequada. Então não existia, a grosso modo, desigualdades no acesso aos alimentos. Quem era mais velho vai receber mais do que quem é mais criança, mas todos vão receber uma quantidade. Não havia possibilidade de excedente, ou seja, não havia possibilidade de uma pessoa guardar mais comida do que o outro. Todo mundo consumia para o seu próprio sustento imediato. O consumo era para já. Todos participavam no processo de caça, no processo de feitura da comida, no processo de feitura de roupas, etc. Todo mundo, tanto crianças, como idosos, como adultos, os mais velhos. A participação se baseava na idade e tinha um intuito educativo. Os pais, as mães ensinavam seus filhos a fazer coisas práticas ligadas a essa sobrevivência, a caçar, a colher, a cozinhar, etc. Não havia produção de resíduos permanentes, como lixo inorgânico, plástico, materiais rústicos, essas coisas. Mas a agricultura e a industrialização elas vão alterar a forma como o ser humano vai consumir. Se antes nós consumíamos apenas para suprir as nossas necessidades básicas, diárias, imediatas e familiares, hoje nós consumimos mais para guardar, para ter o estado social, para se mostrar. Sendo assim, nós podemos dizer que dentro do contexto da agricultura, o ser humano ele vai dominar certas espécies por meio da domesticação. Como que ele faz isso? Ele vai domesticar animais, plantas, ele vai alterar, vai selecionar as melhores e vai causar uma certa mudança nas relações sociedade-natureza. Mas isso vai gerar uma maior disponibilidade de alimentos, mas também vai causar impactos ambientais importantes, como o desmatamento, a degradação do solo, como veremos daqui a pouco. Com a industrialização, há outra etapa, que é a da transformação dos recursos naturais em produtos artificiais. Com isso, vai haver uma geração grande de lixo, de poluição de água, do ar, do solo e também uma quantidade muito grande de perda de qualidade. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós comemos produtos industrializados que têm baixo poder nutritivo e muito poder calórico, ou seja, faz muito mal à saúde e a gente não sabe a origem dos ingredientes. Com isso, os nossos hábitos alimentares, que eram há 100 mil anos atrás só ligado à natureza, agora, além da natureza, também é ligado a esses produtos artificializados. Dentro dessa ideia, nós podemos dizer que a nossa sociedade de consumo é assim. Antes, só as necessidades básicas, hoje, tudo da vida. Assim, nesse sentido, o consumo define pessoas, diferencia pessoas, oprime pessoas, vai produzir desigualdade entre países, regiões e pessoas, gera impactos ambientais, sociais e econômicos e vai criar uma desarmonia entre as pessoas e a natureza, porque nós não sabemos a origem certa dos nossos produtos, que muitas vezes geram impactos muito ruins. Por exemplo, aqui nessa imagem, nessa charge, ele fala: chegou um novo celular da moda. Legal, vou comprar. Preciso de um novo celular. O que isso quer dizer? Que o cara ele tem vários celulares, mas ele vê na propaganda que tem um celular novo, então ele vai fazer de tudo para comprar. Ele vai descartar aquele material que não é orgânico, que vai passar centenas de anos sendo destruindo a natureza, né? Então aqui são várias marcas que são internacionais, são marcas muito comuns, McDonald's, Burger King, Subway, que vão atuar em vários países e vão alterar a forma como as pessoas comem. E aqui seria um exemplo de Black Friday, que é o consumo imediatista, o consumo devido às promoções.
Sim, o consumo vai definir o status social, o poder de compra pessoal e vai refletir o modo de vida. Essa pessoa aqui, ela está totalmente fechada, ela está totalmente perseguida, aprisionada pelo consumo. O dinheiro vai definir a casa dela, vai definir os equipamentos que ela tem, as formas de lazer e de comunicação e também a forma como ele se interage com a natureza, a forma como ele vai interagir com o outro. Assim, o consumo atual gera consumismo, que é você comprar acima das suas capacidades de dinheiro e também a capacidade de consumo. Vai gerar endividamento, vai gerar frustração, disparidades sociais, vai aumentar as desigualdades entre as pessoas, porque essa busca pela felicidade é totalmente baseada no consumo. Essa sociedade de consumo ela vai alterar a relação nossa com a natureza. Com o desenvolvimento das técnicas, das tecnologias, das relações sociedade e natureza, mudaram da nossa dependência em relação à natureza para uma artificialização. Estamos cada vez mais afastados da natureza. Ou seja, antes, quando éramos caçadores-coletores, nós tínhamos uma dependência grande. Nós estávamos integrados à natureza, dependemos totalmente. Com a industrialização e com a agricultura, nós começamos a nos afastar um pouco da natureza e até certo ponto influenciá-las. A gente não transforma a natureza, mas a gente pode mudar algumas coisas. Hoje nós vivemos um momento da artificialização. O seu celular, o meu celular, o notebook, enfim, os vários equipamentos eletrônicos que temos, televisão, computador, etc., fazem parte desse processo de artificialização. Muitas vezes nós não conhecemos o lugar, mas a gente sabe. Por exemplo, a Torre Eiffel. Eu ainda não fui. Eu não sei se você foi, mas a gente sabe pelas imagens como ela é. Como foi que essa imagem chegou a gente? Por meio da artificialização, por meio das comunicações, da internet, do celular. Então, saímos de uma ligação forte com a natureza, com uma desassociação, com um distanciamento muito grande. Só que essas ações vão gerar impactos ambientais muito grandes. A nossa forma de consumir, muito além do que nós podemos comer, nós podemos guardar, vai gerar vários impactos. O primeiro, mas não está em ordem não. Eles são, eles se relacionam. Nenhum é maior do que o outro. Vai ter a poluição do ar, por meio de fábricas, automóveis e também do desmatamento. A escassez hídrica, por causa do consumo exagerado, desperdício, falta de políticas que possam ajudar o reuso de água para poder ter essa manutenção. Falta de manutenção, o acesso desigual. Isso vai gerar também a degradação do solo por meio da monocultura, do desmatamento, da exploração dos recursos naturais e também do empobrecimento do solo. E tudo isso se relaciona com a geração de lixo, que tem a ver com descarte irregular, com a falta de fiscalização, com a falta também de sensibilidade das pessoas em entender que não existe jogar fora, porque a terra ela é uma coisa só. Então você joga no chão, vem a chuva, leva para o rio vai levar para o mar, que o peixe vai comer, e quando você comer o peixe, de uma certa forma ou de outra, aquela poluição volta a você, volta às pessoas. Isso está relacionado ao consumismo, a essa forma de consumir muito, gerar muitos resíduos, principalmente plásticos, e esses plásticos serem usados durante minutos ou até mesmo segundos pelas pessoas. E isso tem a ver com o uso de materiais não biodegradáveis. Dentro desse contexto, nós temos algo que é muito comum à nossa realidade, que é a poluição das águas. Quem nunca viu um rio poluído em Fortaleza, região metropolitana, é muito comum. Por quê? Porque falta saneamento básico, tem poluição das casas, dos comércios, das fábricas, enfim, é algo ruim, que tem a ver também com o impacto futuro muito ruim. Se os rios próximos à nossa casa não servem para nos abastecer, futuramente nós vamos precisar de água muito distante, de outros municípios, até mesmo de outros estados. Então o preço da água pode subir. Ou seja, todas essas ações ruins voltam para a gente como consequências ruins dos nossos hábitos. E dentro desse contexto tem uma que é a nível muito global, que ela é super desigual, porque ela vai impactar todos os países, tanto os poluidores quanto os menos poluidores, que é o que? A elevação
das temperaturas, que vai gerar o derretimento das calotas polares, que vai aumentar o nível do mar, que pode impactar países muito pobres, como pode impactar países muito ricos. Como nós sabemos que a capacidade econômica vai influenciar muito na sobrevivência de uma sociedade, esses países ricos vão conseguir se superar, mas os países pobres também não. Ou seja, vão causar essas alterações climáticas regionais e também internacionais, globais, e esses impactos socioeconômicos. Outra consequência ruim desse modo como nós vivemos, essa sociedade de consumo, tem a ver com o aumento das desigualdades. Ou seja, hoje o nosso consumo é mediado pelo dinheiro. Só compra se tiver dinheiro. Os mais ricos têm acesso aos melhores produtos e serviços, já os mais pobres não vão ter. Então isso vai gerar uma desigualdade, vai gerar uma diferenciação social, porque o consumo vai evidenciar essas diferenças de renda, vai gerar impactos socioambientais muito diferenciados, como eu já havia falado. Países ricos vão ter um impacto muito grande, mas também vão ter uma capacidade econômica grande de poder responder a esses impactos, como inundação, tsunami, terremoto. Já os países pobres vão ter impacto muito pequeno, mas se tiver um terremoto, um tsunami, etc., vão responder de uma forma muito mais lenta devido à ausência de recursos. Vai causar a diferenciação de países, regiões e pessoas mediante o dinheiro. Aqui, por exemplo, quem mais sofre com a poluição? Aqui fala: 330 milhões de crianças moram em regiões com poluição do ar acima de 6 vezes o limite internacional permitido. Então você vai ver que a maioria mora em países ou emergentes ou países subdesenvolvidos. Ou seja, quem é que mais sofre com isso? Quem é que mais sofre com essa falta de entendimento, com essa falta de desenvolvimento econômico sustentável? Geralmente são as pessoas mais pobres. Mas agora eu quero que você identifique aonde são essas 5 imagens. Essa imagem aqui, de onde é? E essa, de onde é? Essa daqui, a primeira, é de uma rua comercial. A segunda é de um shopping. A terceira é de uma marca de fast food, uma rede de fast food. A quarta é de um shopping e a quinta são de marcas. Eu quero que vocês pensem. Vou dar 5 segundos para vocês identificarem. 5, 4, 3, 2, 1. Se você for observar, são vários países. A primeira fica em Kanagawa, Japão. Você vai ver que tem um McDonald's que tem um certo nível de consumo alto. A segunda fica em um shopping na China, que é marcas Adidas. A terceira fica no McDonald's, que fica na Arábia Saudita. Então você vai ver que tem características culturais específicas. A quarta, em São Paulo, Shopping Guatemi. E a quinta, que tem a ver com os nossos hábitos alimentares. Então, que são coisas internacionais que vão passar por várias culturas diferentes, por várias línguas diferentes, por vários continentes diferentes, mas que vai causar uma uniformização da cultura. Então, você vai comer o McLanche feliz no Japão, na China, na Arábia Saudita, no Brasil, e vão ser super parecidos porque ele é padronizado, ele é algo uniformizado. Por que vocês usam uniforme? Para vocês se identificarem enquanto estudante. Todo estudante de Fortaleza da rede municipal pública vai utilizar o mesmo uniforme para dar uma padronizada, todo mundo igual. Essa é a ideia, né? Vimos o problema ligado ao consumismo, à sociedade de consumo, agora vamos ver a alternativa, que é a construção de uma sociedade sustentável. Só que o conceito de sustentabilidade surge principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando o ser humano ele vai sentir mais os efeitos das suas próprias ações, principalmente em países europeus, Canadá, Estados Unidos e Austrália também. Esses países se reúnem na ONU e também em outros locais para poderem traçar objetivos sobre como que a economia mundial deve caminhar. Sendo de forma resumida, podemos dizer que a sustentabilidade é um conceito criado em reuniões internacionais com a participação da maioria dos países e é caracterizado pelo uso adequado dos recursos naturais para as necessidades atuais e futuras, porque os países ricos viram que eles estavam consumindo muito mais do que eles deveriam e que as gerações futuras iriam sofrer falta de água, falta de alimento. Seria o quê? Seria uma racionalização
do uso dos recursos naturais para você pensar no futuro. Então você come hoje, mas você não come exageradamente para que no futuro haja comida para as próximas gerações. Esse conceito de sustentabilidade tem três bases. Ele tem que ser economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. Por quê? São chamados três tripés da sustentabilidade. É o tripé da sustentabilidade. Essas três características andam juntas e vão complementar-se. Elas se associam, porque não adianta só ganhar dinheiro, você tem que ser socialmente justo. Mas não adianta só o ser humano ganhar com isso. Nós temos também que ter uma visão racional, sensibilidade para poder entender que nós não somos a última geração. Outras gerações virão e elas precisarão de água, de comida, de teto, de alimentação, de recursos naturais. Nesse sentido, esses países criaram 17 objetivos para serem alcançados. São objetivos ligados à comida, ligados ao lazer, ao esporte, à sustentabilidade e à economia. Se você for pausar esse vídeo e ler, você vai ver que tem a ver com o quê? Tem a ver com a economia, com a sociedade e com a natureza. Tanto é que o Brasil ele também se comprometeu a cumprir. Se está cumprindo é outro processo, né? Aqui tá dizendo aqui, meu filho, um dia tudo isto será seu. Isso seria o quê? A herança da nossa sociedade atual para as futuras gerações. Lixo, poluição, degradação. Com a sustentabilidade, a gente vai continuar gerando lixo, mas é menos do que deveria. Vamos continuar explorando a natureza, mas menos do que era antes. Ou seja, se isso fosse levado a cabo, se isso realmente fosse levado a sério, nós iríamos consumir apenas aquilo que o nosso corpo necessita e um pouco a mais. A gente não iria consumir de forma louca, como nós consumimos hoje, como a maioria consome. A gente ia pensar nas futuras gerações. Dentro dessa ideia existe a flor da sustentabilidade, que vai ligar a segurança alimentar, que também tem a ver com os países mais pobres, o acesso à água, a qualidade da água, todos os tipos de água, tanto água do mar como água de rio, água que o ser humano vai utilizar, água que o ser humano não vai utilizar, criação de peixes, etc. A produção de energia e a criação de tecnologia, a nossa interação entre as pessoas, as nossas relações sociais, as nossas formas de proteção ao ambiente e também uma certa economia local para fazer com que todo mundo ganhe. Então, é um cuidado com as pessoas, um cuidado com a terra e um cuidado permanente com a cultura, com a sociedade. Ou seja, é criar uma cultura de sustentabilidade que todo mundo ganhe. Só que isso nós sabemos que é algo que ainda não existe totalmente. Assim, de forma resumida, nós podemos dizer que o consumo é necessário, o consumismo ele é exacerbado, acima daquilo que nós realmente devemos consumir. O consumismo causa problemas ambientais e sociais graves, vai aumentar as desigualdades sociais entre os países e hoje a nossa sociedade se baseia no consumo. Então você é aquilo que você consegue consumir. Quase todos os aspectos da vida são mediados pelo consumo. Por que quase? Nem todos. Uma amizade, não é, né? A propaganda vai criar certas necessidades que elas não são naturais. São necessidades supérfluas que nós podemos não ter. Nesse sentido, a sustentabilidade é uma necessidade, não é alternativa, ela é uma necessidade, ela é algo que nós devemos usar e implementar para podermos sobreviver, para que as futuras gerações possam ter a Terra como lar. Assim, nesse sentido, nós garantiríamos recursos naturais para as próximas gerações e, como também é um objetivo da sustentabilidade, fazer com que as próximas gerações continuem esse ciclo virtuoso. Muito obrigado. Se vocês têm qualquer dúvida, coloque aí nos comentários.